Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um vídeo, tá? Esse vídeo aqui, ele vai ser o primeiro, provavelmente 4 vídeos, tá? Porque o assunto, ele é extenso, é complexo e vocês vão ver, tá? Então esse vídeo, ele tenta responder a pergunta que é o seguinte: vida boa, o que é? Tá? Então é a pergunta aí de $1 milhão, tá? E essa resposta para essa pergunta, ela não é simples, né? Ela é complexa e ela é multifacetada, tem várias abordagens que podem ser feitas, né? Tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que acontece? De um termo geral, aquilo que eu falei lá em direitos naturais, né? Um dos direitos naturais é a busca pela felicidade, né? Então, uma vida boa consiste em o ser humano, o indivíduo, ele está ali visando sempre essa busca pela felicidade. Agora, como ele vai chegar como ele vai chegar nessa felicidade? Quanto tempo ele vai ficar no estágio de felicidade bom? Isso aí é muito relativo, né? E não é constante também, tá? Essa busca pela felicidade, ela é feita de uma forma pensada, consciente e muitas vezes inconsciente. A pessoa vai vivendo e pelo próprio instinto ela vai indo atrás, né, para ser feliz, certo? Já tem pessoas, vamos colocar assim, os filósofos gregos no passado, eles já se encarregaram de pensar os aspectos, né, de como o que é uma vida boa, como devemos viver uma vida boa. Então eles começaram a racionalizar isso, né? E os primeiros a pensar isso, assim, o pensamento mais antigo dessa filosofia, tá? Chama-se hedonismo, tá? Esse hedonismo, ele é mais ou menos por volta de século V, 400 e pouco antes de Cristo. E um dos seus principais filósofos é o Arístipo de Cirene. Tá aqui para vocês, ó. Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Antes de entrar no hedonismo, tá? O que acontece? A vida boa, uma boa vida, ela depende muito do objetivo da pessoa. Esses objetivos que a pessoa tem, eles são muito diferentes, varia de pessoa para pessoa. Cada um põe um objetivo na vida, tá? E esse objetivo, ele tem às vezes um aspecto cultural, ele é influenciado por várias coisas, né? E esse objetivo também não é constante. Então, o que a pessoa pensava quando ela tinha 15 anos de idade, o objetivo dela era um, depois com 20, 25 é outro, com 30 é outro, com 40 é outro, com 50 é outro, com 60 anos é outro, com 80 é outro. Então, o que acontece? O objetivo, está aí a dificuldade de responder o que é uma vida boa e o que devemos fazer para tentar alcançar essa vida boa, tá? Então, esse objetivo, o que acontece? Ele é variável dependendo da fase que a vida está vivendo, que a pessoa está vivendo, né? Por exemplo, uma criança, vamos colocar uma criança 4, 5, 6, 7 anos, ela sendo alimentada, ela tendo um lugar seguro ali, um conforto, uma casa, uma família que está dando assistência para ela tendo um lugar bom para morar, ela tem tempo para brincar, né, com seus amiguinhos, tudo. Essa criança não exige muito para ela está levando uma vida feliz, certo? Isso para essa questão que acontece. Depois ela vai evoluindo, vão surgindo outras necessidades, outros desejos, outras vontades, e os objetivos vão se modificando. Então tá aí a complexidade de dar uma resposta simples para isso, tá? É, o,
Outro aspecto importante é o seguinte, o que acontece? Há uma diferença entre necessidade e desejo, tá? Uma necessidade, vamos colocar assim, uma necessidade básica, tá? Ela procura um desejo. Então, por exemplo, o cara ele está com fome, né? Ou está com muita sede, ou está com fome, tá? Então essa necessidade busca, ela dá partida para um desejo de ele saciar aquela fome, de saciar aquela sede, por exemplo, né? Isso é uma necessidade básica, né? Então essa necessidade ela é muito diferente de uma necessidade, por exemplo, de que a pessoa, eu quero ter uma bicicleta, um bem material, né? Ela tem um desejo de ter uma bicicleta, de comprar uma bicicleta, de adquirir uma bicicleta, uma moto, um carro, que seja. Então são coisas diferentes, tanto uma necessidade realmente básica e uma necessidade que ela não é uma vontade, mas ela não é básica, ela não é a pessoa ela não está sofrendo um risco se ela não conseguir suprir aquela necessidade que ela imaginou, que ela está desejando no momento. Então são coisas diferentes, então vale ressaltar aqui que são aspectos diferentes, tá? Então é o seguinte, a necessidade essencial é uma coisa, que são as necessidades básicas, e a necessidade não essencial, ela vem de uma vontade interior, de qualquer outro lugar, mas ela não é uma necessidade básica, tá? Então, qual que é a dificuldade de você ser feliz? Você tem que conciliar as suas necessidades com os seus objetivos. Aquilo que nós falamos lá, a pessoa tem um objetivo variável e tal, vou dar uma exemplificada, tá? Os objetivos também são complexos. Por que os objetivos são complexos? Aqui, ó, quem está participando aqui do meu... Os objetivos são complexos. Os objetivos são complexos pelo seguinte, tem pessoas que só têm um objetivo na vida, mas há pessoas que têm 1, 2, 3, 4 objetivos, né? Em diferentes graus. Ela coloca uma hierarquia de objetivos. Eu quero primeiro isso, o mais importante é isso. Então há uma certa, vamos dizer assim, uma certa hierarquia na vontade dos objetivos, tá? Eu vou dar alguns exemplos de objetivos aqui, que eu listei aqui. Por exemplo, objetivos materiais e financeiros, né? Eles são muito correlatos, porque de repente se eu quero comprar um carrão aí super caro, eu preciso, no caso aí, eu preciso ter verba, eu preciso ter dinheiro, né? A gata, ela tá atrás do celular aqui que tá gravando. Eu preciso ter esse meio financeiro para poder adquirir esse carro. Então, o objetivo material e financeiro, eles meio que se confundem, eles são basicamente duas faces da mesma moeda, né? Eles andam juntos, certo? Só um parênteses nesses objetivos financeiros, necessidades, né? A quantidade de dinheiro geralmente não está ligada, ela não é diretamente ligada à quantidade de satisfação, de felicidade. Por quê? Porque há pessoas sobrando recursos, sobrando meios financeiros e mesmo assim se sentem infelizes, não se sentem bem, né? Em contrapartida, pessoas com muito pouco que têm um grau de felicidade muito bom, né? Então você vê que os meios materiais, o meio financeiro, ele pode ajudar muito, mas ele não é essencial e ele não é, vamos dizer assim, ele não é suficiente para a pessoa se sentir feliz, né? Nós olhamos o mundo afora aí, várias pessoas com muito dinheiro e que, se nós olhamos a cara delas, as atitudes delas, nós vemos que elas não estão bem consigo próprias, né? Tá? Então, objetivos materiais financeiros, objetivo físico. Objetivo físico, por exemplo, a pessoa quer ter um corpo legal, quero ter uma barriga tanquinho, eu quero ser bom em tal esporte, eu quero conseguir correr uma maratona. Esse é um objetivo físico, tá? Que às vezes a pessoa coloca na sua vida, tá?
objetivos intelectuais, a pessoa quer ter uma formação acadêmica de advogado, de médico, de engenheiro, ou quer ser um escritor, tá? Então também está aí mais um objetivo, né? Objetivos sociais, né? Seria o quê? Seria a pessoa que está preocupada em fazer obras beneficentes, em fazer trabalho voluntário, coisa desse tipo, né? Objetivos ideológicos, né? São pessoas muito ligadas a ideologias, aí continua, ideologia vem junto com política, né? E a pessoa tem a ideologia, ela tem o objetivo de repente, ela implementar a ideologia dela, que a ideologia dela ela considera uma ideologia mais eficaz, mais justa, tá? Então ela quer fazer isso através da influência dela, ela quer fazer isso através de repente de um cargo público, de um cargo eletivo, né? Se submete a uma eleição, então é um objetivo ideológico, né? Esses objetivos agora de estima, fama e reconhecimento, ele está dentro daquela pirâmide lá de Maslow, né? Tá? Mas tem pessoas que, eu quero ser famoso. A pessoa, né? Por exemplo, ela tem dinheiro, ela tem recurso financeiro, mas ela não... mas eu vou num lugar, ninguém me conhece, não sabe quem eu sou. Então a pessoa tem uma necessidade, ela acha que a felicidade dela está em ser reconhecida, ela ter fama, né? Então tá aí mais um objetivo, tá bom? Então deu para nós percebermos, né, o quanto é complexo responder essa pergunta, tá? Então o Aristipo lá de Cirene, né, século V a.C., lá na Grécia, né, ele desenvolveu um pensamento e fundou uma corrente filosófica, que é o hedonismo, tá? Então, o que ele pensou? Ele pensou mais ou menos assim, né? Tudo que dá prazer é bom. Prazer, bem-estar é bom, tá? E o contrário disso seria o quê? Seria o não prazer, seria a dor. Então, tudo isso é ruim. Então, quanto mais prazer eu tiver, melhor eu tô, né? Quanto mais dor eu tiver, pior, né? Então o hedonismo, ele faz aí uma contabilidade também de prazer, né, do indivíduo. Quanto mais prazer, melhor. Quanto menos desprazer, também melhor, né? Então o objetivo é a busca pelo prazer, tá? Em resumo, é isso. Tem nuances, é um pouco mais sofisticado que isso, eu vou explicar, tá bom? Então vamos lá. Antes, vamos fazer uma distinção, acho uma distinção importante. O que acontece? Existe uma distinção muito importante entre prazer e satisfação, tá? Então, o que acontece? O prazer, ele geralmente, ele é um... Deixa eu ver onde eu coloquei aqui a minha definição. Tá mais fácil, né? Mas se eu não achar, tudo bem. Tá aqui. Vamos lá. Prazer é um bem-estar mais sensorial, tá? Ele é normalmente intenso e de curta duração. Então, vamos aos exemplos, né? Ele é naquele momento da ação. Então, por exemplo, o prazer de uma relação amorosa, né? Ele começa já prazerosamente durante a relação até atingir um clímax, né? Que é o orgasmo e tal. Aquela sensação mais forte no final. Tranquilo, tá? Mas o que acontece? Essa sensação de prazer, ela é só no momento. Passado algum tempo, aquela sensação já foi embora, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, quando você está degustando um prato, né? Está se alimentando, né? No momento que você está fazendo a ação de comer, né? Você está tendo a sensação prazerosa, do bem-estar de estar comendo. Então é uma sensação sensorial, você está sentindo aquilo no momento. Mas tão logo a sua refeição também termine, o que acontece?
simplesmente aquela sensação acaba, né? Então, o que que acontece? O prazer, ele é geralmente ligado a uma sensação sensorial, tá? Ele é de curta duração, porque ele só é durante a ação em si, ele dura o tempo da ação, tá? E acabada a ação, aquela sensação, ela se extingue, tá? Então, isso é a definição de prazer. Já a satisfação é também um bem-estar. O prazer e a satisfação, os dois são um bem-estar, tá? Só que a satisfação é um bem-estar psicológico e ele é de longa duração, tá? Ele não é no momento da ação, ele é assim. Vou dar um exemplo assim bem prático. Vamos lá. Você passa pela experiência de ter um time de futebol. Você vai num jogo de futebol, né? O seu time marca os gols lá, ele ganha a partida, ganha o campeonato. Aí você tem aquela sensação muito boa na hora, né? Aquele prazer de estar ganhando a partida, que você durante a partida você tem o prazer da partida em si, né? De estar vendo, de estar vibrando ali e tal, né? Aí beleza, aí passou aquela sensação que foi um prazer, pô, né? Aí mais tarde, né, sempre que eu lembro desse evento, do jogo, e que meu time marcou o gol, que com essa vitória nós ganhamos o campeonato, eu sinto o quê? Eu sinto um bem-estar, uma satisfação. Então a satisfação, ela é sempre um bem-estar psicológico e ela é duradouro. Então meu time ganhou o campeonato ano passado. Eu lembro desse evento, cada vez que eu lembro eu tenho aquela sensação de bem-estar, aquela satisfação. O ano que vem, quando eu lembrar, também vou ter. É claro que passado muito tempo, essa sensação vai diminuindo, mas ela ainda persiste, tá? Então, a satisfação é um bem-estar que ele é de longa duração. Ele não é no momento da ação, ele é posterior geralmente à ação, tá bom? Essa vamos dizer assim, a distinção que nós devemos fazer entre prazer e satisfação, certo? Prazer é diferente de satisfação, tá bom? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que eu posso falar a respeito. Ao contrário da satisfação, que é psicológico e é duradouro, né? O prazer, ele não é um fenômeno unificado, pois há uma grande variedade de experiências de prazer. Por exemplo, você vê uma partida de futebol, é uma experiência prazerosa. Durante a experiência você tá tendo um prazer, tá? É uma experiência sensorial, prazerosa, né? É uma atividade intelectual, você assiste uma palestra que você está gostando, uma aula, um programa instrutivo, um livro. De repente, uma atividade intelectual também pode ser uma atividade prazerosa, que te dá um prazer no momento que você está exercendo essa atividade, tá? Quando você vê um belo pôr de sol, também é uma experiência que pode te trazer algum prazer, tá bom? Bem, agora feita essa abordagem aí, essa distinção entre prazer e satisfação, né? Vamos agora para esclarecer mais o que é hedonismo e como esses filósofos eles pensaram a respeito de como viver uma vida boa, tá? Então, o que essa corrente filosófica fala, né? Eles falam o seguinte, que quanto mais prazer, melhor, não é isso? Então, o hedonismo, ele prega que o bem supremo, que o prazer em si, ele é o bem supremo, ou seja, o fim último da ação. Quer dizer, então você começa a direcionar as suas ações para ter prazer.
Então tudo que você faz na vida, ao fim e ao cabo, para as pessoas que seguem essa corrente filosófica do hedonismo, elas estão fazendo, a ação que move elas é a busca pelo prazer. É o tempo todo a busca pelo prazer, é isso que move elas. Tá? Então, o hedonismo, ele aconselha que se busque o prazer de forma intensa. Tá? Essa busca pelo prazer, ela leva a excessos, né? Pode ser o prazer da comida, o prazer da bebida, o prazer de uma relação amorosa, né? Todos esses prazeres, né, é buscado assim, sem medida, quanto mais melhor. Então, o bom para o hedonista, o que é? É a quantidade. Né? Quanto mais, melhor. Quanto mais prazer vai ter, melhor é. Tá? Aí, o que acontece? Essa busca, o hedonismo, ele faz essa abordagem que o prazer como o propósito mais importante da vida. Então, o que é mais importante na vida é o buscar o prazer. Tá? Bem, então o que acontece com essa visão, né, do hedonismo? Né? Essa visão, ela é uma visão que, ao fim e ao cabo, ela não é plena. Então teve uma evolução nesse pensamento e daí surgiu, tá, o epicurismo. É uma evolução do hedonismo, porque eles viram que o hedonismo em si ele dava ruim em muitos aspectos, certo? E depois uma evolução do epicurismo foi o estoicismo. Mas isso aí nós vamos ver nos vídeos subsequentes, tá bom? Então o que acontece? O hedonismo, essa busca pelo prazer a todo custo, ele tem vários aspectos que dá ruim, né? Porque o que acontece? Ele está centrado no prazer sensorial. Ele não está preocupado com o prazer, um prazer mais aquele prazer de satisfação, aquele prazer mais psicológico, né? Que é um prazer que você fez uma grande realização, que você fez algo que você tem orgulho de ter feito, de ter conseguido aquilo, né? O hedonismo ele não está atrás disso, ele está atrás do quê? Ele está atrás do prazer sensorial, aquele prazer imediato, aquele prazer da ação em si, né? Então esse é o que move o hedonista, tá? Ele vai atrás desse prazer imediato. E então, quando se pratica muito o hedonismo, o que acontece? Ele é ruim, ele acaba não satisfazendo. Em primeiro lugar, por exemplo, isso aí leva a excessos. Então a pessoa, ela come muito, ela vai ficar com a saúde ruim por conta de estar comendo exagerado. Ela está levando em conta a comida como um prazer supremo, né? Dá ruim, a pessoa ela não está vendo se a comida tem qualidade, se não tem, ela quer quantidade, né? Então desenvolve uma compulsão por alimentos, por exemplo, né? Acontecia muito isso. Bebe muito, acaba também detonando o organismo, ficando com problemas sérios de saúde por conta do excesso de bebida. Tá? Então, toda a prática hedonista, ao fim e ao cabo, ela é uma prática deletéria, é uma prática que faz mal ao indivíduo. Por quê? Porque ele centra a vida num aspecto da vida, num aspecto de prazer, e esquece do restante. Né? Então, por exemplo, um hedonista, ele tem uma busca egoísta da satisfação sensorial. É uma característica do hedonista. Todo hedonista, ele é em si egoísta, ele tá buscando só o prazer sensorial, tá? O prazer sensorial a curto prazo.
e ele esquece de considerar as consequências que a sua prática, aquilo que ele está fazendo em excesso, vai lhe causar. Então seria o excesso de bebida, o excesso de relações amorosas e por aí vai, né? O excesso de, por exemplo, de alimentação, né? Então tem várias formas. Aí, a droga, vamos colocar assim, quem que é que você, na nossa sociedade, que é uma pessoa que é hedonista, né? Com certeza é hedonista, porque ela visa aquilo. É a pessoa que é viciada, um dependente químico, né? Pode ser crack, cocaína, qualquer droga que seja aí, tá? Então, um dependente químico, no caso aí, vamos colocar aí um drogado, né? A vida dele é direcionada para quê? Para aquela sensação sensorial de prazer que aquela substância química está dando no momento. Tá? Aquela substância. Aí o que acontece? Durante aquela ação, durante aquele curto período, ele tem aquela sensação, mas mal passe o efeito daquela substância química no organismo, o que move ele novamente, a vida dele, a ação? Novamente ele vai atrás desse prazer químico que aquela substância em si consegue trazer para ele, né? E ele vai deixando todo o resto de lado, tá? Então ele, de uma forma egoísta, ele só está pensando naquele prazer sensorial de curto prazo. Ele está esquecendo que ele está detonando a saúde dele, que ele não está fazendo mais nada com o tempo dele, com a vida dele fica direcionada só para aquilo, né? Isso acaba destruindo a pessoa como indivíduo. Isso aí está longe de ser a resposta de uma vida boa, né? De uma vida feliz, certo? Então é isso. Só um aspecto mais assim, vamos colocar lúdico aí, tá? Do hedonismo, né? O que acontece? O hedonismo, ele foi classificado em hedonismo psicológico e ético, tá? E também tem o hedonismo axiológico e estético. Então eu vou dar uma passada rapidinha sobre o que significa essas subdivisões do hedonismo, tá? Que acabaram acontecendo, para vocês fazerem uma ideia, tá bom? O hedonismo psicológico ou motivacional tem como fundamento a noção que em todas as ações o ser humano tem a intenção de obter mais prazer e menos sofrimento. E essa forma de viver é a única coisa que fomenta a ação humana, tá? Então, ele está classificando que o hedonismo psicológico é o que motiva a pessoa, é a única coisa que motiva a pessoa a fazer qualquer coisa na vida, tá? Já o hedonismo ético ou normativo, por outro lado, ele não se preocupa que não é como nós agimos, mas como ele é ético, ele está preocupado como nós devemos agir, tá? Então nós agimos desse jeito, mas ele vai analisar, pô, esse jeito que eu estou agindo é correto? É o jeito melhor que eu devo agir ou não? É um questionamento. Então, na verdade, o hedonismo ético, ele é vamos dizer assim, um questionamento do hedonismo psicológico, tá? O hedonismo axiológico, ele tem como tese que apenas o prazer tem um valor intrínseco, né? Então, só o prazer é que realmente tem algum valor. O resto não tem valor nenhum, tá? E o último hedonismo seria um hedonismo estético. Esse hedonismo estético, ele também se encaixa um pouco, quando eu falei sobre a pirâmide de Maslow, naquelas necessidades de autorrealização, né? Que é as necessidades estéticas, né? Que seriam parentes da autorrealização. Então, o que é um hedonismo estético? É aquela pessoa que ela busca pelo prazer estético, ela busca pelo belo, tá? Então, o prazer estético, ele é essencial para essa pessoa, ela busca o belo, e aquele belo dá um prazer estético. Então, na concepção dessas pessoas, beleza e prazer, ela é a mesma coisa, tá? Então, ela tem prazer vendo coisas bonitas, né? Quem são pessoas que buscam geralmente isso? Pessoas que frequentam muito galerias de arte, museus,
porque elas estão ali sempre admirando, né, aquelas esculturas magníficas, aquelas obras de arte, aquelas obras-primas, aquelas pinturas, né? E também pode ser um prazer estético de uma casa bonita, né? Então, tudo isso está classificado como hedonismo estético, certo? Bem, eu acho que com isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas essa primeira parte aí sobre vida boa, o que é, né? Essa introdução muito rápida aí, acabei falando da diferença entre prazer e satisfação, e depois entramos na corrente filosófica do hedonismo. Por esse vídeo é isso, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o epicurismo, tá bom? E o que significa essa corrente filosófica, tá? Então vejo você na continuação no próximo vídeo. Forte abraço.